Qual que é a importância da gente entender sobre esses temas, né? Entender sobre a história, seja geral, seja local, sobre a cultura, de onde nós viemos ou de quem os nossos antepassados, né? De onde eles vieram, qual a história deles. Mas nós não conseguimos esquecer absolutamente, porque em determinado momento da nossa vida a gente vai lembrar daquilo que já aconteceu, a gente vai lembrar daquilo que a gente já vivenciou, a partir de uma dor que a gente tem, a partir de uma lembrança boa, a partir de uma convicção que a gente vivenciou. Os filhos é uma forma da gente se eternizar também por um período além da nossa vida. Então os filhos, eles vão dar continuidade para aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ensinou para eles, e também muitas vezes eles vão negar isso. Essa é uma questão importante da história. Então acho que essa é uma grande questão que se contacta com a história também, né? Que é esse sentido do educativo, né? Daquilo que os jovens vão levar no tempo em relação à nossa herança, né? Vamos tentar imaginar lá o que foi o final do século, final do século XVIII, início do século XIX, em que a liberdade se tornou um conceito de vida. A filosofia já discutiu isso muito, né, em vários momentos da história. A tomada de consciência, em que momento da vida isso acontece? Né? Então, se você tem uma família desestruturada, se você tem uma sociedade muito volatilizada, as crianças elas vão crescer sem ter uma referência do que é o certo, do que é o errado. Né? Então, essa talvez seja uma das consequências negativas do mundo contemporâneo. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza. É uma parceria entre o Único Atalho e também a SATV. E hoje nós estamos mais uma vez aqui para falar de um tema, de um assunto muito importante sobre cultura, história, tradição. E quem está aqui
comigo para falar sobre isso é o Douglas Franzen. Douglas, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Olá, boa noite, Léo. Que satisfação muito boa estar aqui com vocês na SA TV, também participando desse programa, que com certeza é uma iniciativa muito louvável, né? Essa possibilidade de a gente poder chegar na vida das pessoas através do meio virtual e poder de alguma forma externizar também, né, as nossas convicções, nossas visões de mundo, né, e poder colaborar aí na vida das pessoas, compartilhando conhecimento e qualquer tipo de informação. Exatamente. Douglas, para começar então, qual que é a importância da gente entender sobre esses temas, né? Entender sobre a história, seja geral, seja local, sobre a cultura, de onde nós viemos ou de quem os nossos antepassados, né? De onde eles vieram, qual a história deles. A questão também da gente seguir algumas tradições, né? Seja tradições também regionais, familiares, enfim, qual a importância da gente entender sobre esse tema na nossa vida nos dias de hoje? Muito bem. Então, assim, na literatura tem uma frase que a gente valoriza bastante, nós como historiadores, no sentido de que o passado, ele não reconhece seu lugar, vamos dizer assim, porque ele está sempre presente, né? Por mais que sejam vivências de vidas passadas, vivências de sociedades passadas, culturas passadas, ou seja, o passado que ficou para trás, né? A gente precisa ter essa consciência de que a história é o que aconteceu, né? E não tem como mudar ela, não tem como retornar no tempo, não tem como a gente mudar o tempo. Seria interessante se a gente pudesse ter a máquina do tempo para voltar e mudar algumas coisas, mas tudo aquilo que foi feito faz parte do passado, né? E se tornou história e memória. Então, o passado, a história das pessoas, ela, por mais que ela tenha já ocorrido, ela está sempre presente. Por quê? Porque nós temos respingos em nossa vida, nós temos respingos em nossa forma de compreender o mundo, nos nossos valores, que se conectam com a forma como nós entendemos o mundo. E isso faz parte da nossa história, né? Isso faz parte da forma como nós vivemos, da forma como nossas gerações passadas viveram, porque a gente faz uma vida a partir de opções, de escolhas, né? E nós não queremos viver de passado. Ninguém aqui quer viver de passado. Nós sempre temos uma mentalidade no presente e, acima de tudo, no futuro, né? É isso que a grande maioria das pessoas pensam, e isso é natural. Então a gente faz o presente, cotidiano, hoje, agora, esse momento, pensando no futuro da nossa vida, pensando nas nossas conquistas futuras, nos nossos sonhos, pensando nos nossos herdeiros, nossos filhos, aquilo que eles vão usufruir no futuro. Mas não tem como a gente negar o nosso passado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu entendo de vida, tudo aquilo que eu entendo de mundo, de sociedade, de compreender o contexto, necessariamente está conectado com aquilo que nós construímos, né, no passado. Então nós temos nossos valores, nós temos nossas identidades, nós temos nossas convicções, nossas compreensões de mundo, nós temos a nossa memória, né? Então tudo isso nos faz ser seres humanos, nos faz ser essa personalidade, nos faz ser esse Douglas, esse Léo, se faz ser cada uma das pessoas que está acompanhando o programa. Então a história está dentro de nós e nós não podemos negá-la. Aliás, podemos negá-la, né? Nós podemos dizer de que cometemos algum tipo de erro no passado, tanto como pessoa e como sociedade, e negar isso, né? Mas nós não conseguimos esquecer absolutamente, porque em determinado momento da nossa vida a gente vai lembrar daquilo que já aconteceu, a gente vai lembrar daquilo que a gente já vivenciou, a partir de uma dor que a gente tem, a partir de uma lembrança boa, a partir de uma convicção que a gente vivenciou. Então a história faz parte de nós, como seres humanos. É uma condição humana, né? Se você for, por exemplo, atentar para um livro chamado A Condição Humana, da Hannah Arendt, né, que é conhecido aí no mundo da sociologia, da antropologia, ela diz de que a história, a vida das pessoas faz parte de uma das nossas condições, e tudo aquilo que a gente tomou contato ao longo das nossas vidas está impregnado em nós, né? Está presente em nós, a partir da memória, a partir dos costumes, a partir das tradições, a partir dos valores. Então a história é uma condição do ser humano, isso é fato. Muito legal a tua forma de abordar isso, porque quando até nós falamos aqui de famílias e filhos, né, no outro programa lá com a Regiane, ela até fez lá uma analogia onde ela disse que quando nós temos
filhos, por exemplo, né? A gente até, nós como pais, até morremos, vamos para outra, mas de certa forma nós não morremos porque alguém que nos representa ainda está ali, né? E quando você fala essa questão de o passado está no presente, acho que a gente até pode olhar por isso também. De certa forma, isso respinga nas pessoas ao nosso redor, e essa questão de passar história, cultura, tradição, ela pode ser passada de várias formas, né? Isso, essa questão dos filhos, essa analogia que a gente faz com os filhos é muito interessante, porque os filhos é uma forma da gente se eternizar também por um período além da nossa vida, né? Então os filhos, eles vão dar continuidade para aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ensinou para eles, né? E também muitas vezes eles vão negar isso. Essa é uma questão importante da história. Negar alguma coisa ou fazer novas opções, fazer novas escolhas de vida, novas convicções, faz parte também da consciência histórica, né? Então a gente aprende alguma coisa na vida, a gente vivencia algo, e em determinado momento da nossa vida a gente entende que talvez isso não faz mais sentido, né? Isso não tem mais valor, não tem mais por que a gente continuar fazendo isso. E aí o ser humano, ele muda, ele vai se adaptando, ele vai incorporando novos valores, novos sentidos, e isso é extremamente natural. Isso é extremamente comum na vida das pessoas, na vida do ser humano. Então, as crianças, nossos filhos, eles vão dar continuidade ao nosso legado, fazendo o que a gente fazia ou até mesmo negando o que a gente fazia. E isso faz parte da chamada dialética histórica, né? A negação também é uma consequência da história. É quando os nossos filhos, eles vão ter novos rumos, eles vão ter novos valores, né? Então, nós não podemos querer que os nossos filhos sejam exatamente iguais a nós, né? Então acho que essa é uma grande incógnita, né? Uma grande questão inerente aí, por exemplo, na educação de crianças, né? E a gente vê isso em escolas, a gente vê isso nas famílias, quando a gente comete o erro de que a gente deseja que os filhos sejam exatamente iguais a nós, né? Ou quer que eles sejam aquilo que a gente não conseguiu ser, por exemplo, né? Então acho que essa é uma questão assim que eu compreendo como um erro, porque os pais não podem querer que os filhos sejam iguais a eles. Por quê? Porque é outro tempo, outro mundo, outro contexto, outra realidade. Por exemplo, a gente cresceu num mundo sem internet, né? Talvez nossa geração que nasceu nos anos 70, 80, foi a última geração que teve uma infância sem internet. Né? Que as gerações que vieram depois, que nasceram nos anos 90, já cresceram com a internet, né? E hoje isso está solidificado, está democratizado. Grande parte das pessoas tem acesso à internet de alguma forma. E as crianças hoje, crianças com 5, 6 anos, já estão conectadas no celular, né? Então a gente vê isso e pensa assim, poxa, vamos lá fora brincar, pega uma bola, vamos correr, mas não é assim, é outro mundo, é outro contexto, é outra realidade, né? Então o que a gente pode fazer é apresentar para eles a nossa forma de vida, né? Como a gente teve a infância, como a gente teve uma infância conectada com a natureza, com a terra, né? mais conectada com o mundo externo, né? Do que o mundo interno, é apresentar isso para eles, e eles vão fazer as opções deles, as escolhas deles, e considerar isso valorativo ou não. E por isso que muitas vezes, Léo, acontece o conflito de gerações, e isso é muito intenso quando a gente olha na perspectiva histórica. Que é quando os jovens fazem opções de vida diferentes daquilo que os pais têm convicções, né? Adotam novos valores morais, novos costumes, novos hábitos, novas verdades, novos sentidos, novas concepções religiosas, né? E aí é uma questão muito importante, né, de como isso mudou nas últimas décadas, né? De como as gerações atuais, elas têm uma facilidade maior de transitar por novos saberes, novos valores, novos sentidos, novas concepções de gênero, por exemplo, né? Coisas que para nossos pais eram coisas impensáveis, né? Injustificáveis, imorais em muito sentido. Hoje os jovens têm uma facilidade maior por transitar por isso e aceitar essa diversidade. Então acho que essa é uma grande questão que se contacta com a história também, né? Que é esse sentido do educativo, né? Daquilo que os jovens vão levar no tempo em relação à nossa herança, né? Isso, porque você tem que, de certa forma, preparar essas pessoas para o mundo, né? Para o mundo novo, né? Então, eu até li outro dia que uma geração, há alguns anos, ela durava 30 anos. Hoje, uma geração, né? Quando a gente considera que muda uma geração, uma nova geração, dura em torno de 7 anos.
sei se é um conceito geral ou talvez algum bem específico que acabei lendo, mas de certa forma a gente vê que hoje realmente as coisas elas mudam muito mais e com uma velocidade muito maior, justamente pela forma como a informação viaja hoje em dia com a internet e vários outros meios, né? E pegando um pouco nessa questão até de negação que você citou e que eu acho muito importante mesmo, eu aprendo muito aqui nos nossos programas, e até o padre Dionísio, quando veio aqui também, ele comentou muito sobre a questão de hoje as pessoas talvez não saberem discernir mais o que é certo, o que é errado, o bem, o mal, a verdade, a mentira, né? Porque essa mudança ela vai acontecendo. E nós, como pais, né, precisamos saber passar isso para os nossos filhos, né? Só que de certa forma, a gente precisa, acima de tudo, conseguir passar isso, né? O poder deles discernirem e não empurrar para eles a nossa cultura, né? As nossas convicções, né? Isso, mas sim passar para eles a capacidade de discernir o que realmente vai fazer sentido para eles, né? Isso, essa é a questão inerente à educação consciente, né? Não é uma educação opressora, não é uma educação forçada, não é uma educação moralizante, porque é diferente de moral e moralizante. Moral são valores, né? Eu quero que minha filha tenha valores, tenha sentidos, né? E quanto mais ela puder se conectar também com os nossos valores culturais, é importante, mas eu sei que ela não vai continuar 100% aquilo que nós temos convicções. Então essa é uma educação consciente, que você comentou, da capacidade de discernir, né? De fazer escolhas corretas e também escolhas erradas, porque todos nós fizemos escolhas erradas ao longo da nossa história, né? Aprendemos com elas, voltando, né? Não temos como voltar no tempo, mas aprender com elas, né? Isso faz parte da história. Então, a questão importante que nós precisamos discutir é a relação da história pessoal, da vida das pessoas, que é a minha vida, e também a história social, que é a história de uma comunidade, que é a história de um país, que é a história do mundo como um todo, né? Então, nós estamos constantemente vinculados a um contexto mais abrangente, né? Um contexto mais amplo, né? Que é a história universal, que é a história de uma cultura mais abrangente, que é a história de um contexto mais globalizado no mundo contemporâneo. Então nós estamos conectados ao mesmo tempo na nossa vida pessoal e também conectados numa vida social, né? Então nós precisamos entender isso, precisamos compreender essa questão. E tu comentaste sobre a questão das mudanças muito rápidas que vem acontecendo no mundo contemporâneo. Isso é reflexo de uma sociedade da informação atual, uma sociedade extremamente tecnológica, né? Uma sociedade extremamente midiática e democrática em relação à internet, acesso à informação, né? Então tudo isso faz com que o mundo mude muito rapidamente, né? E numa velocidade maior do que em gerações passadas, né? Então tu pega o exemplo, por exemplo, os nossos avós, quando eles chegaram aqui em Porto Novo, a única forma deles se comunicarem com o mundo externo era por carta, né? Isso hoje é uma coisa quase impensável, né? As pessoas escrevem uma carta que vai chegar daqui a 30 dias no seu destino, né? Por quê? Porque hoje a informação é muito instantânea, né? As redes sociais, os aplicativos tornaram tudo muito instantâneo. Tá? E isso é reflexo de uma cultura contemporânea, né? Que é uma cultura muito líquida, vamos dizer assim. Em muitos contextos culturais do passado, né, das histórias, das sociedades, das pessoas, tudo era um pouco mais concreto, né? E como era muito mais concreto, a velocidade de mudança era bastante lenta, né? Novos costumes, novos hábitos iam acontecendo de uma forma mais lenta, mais cadenciada, e as coisas iam sendo incorporadas de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, né? Hoje, como nós temos um mundo bastante líquido e rápido e tecnológico, né, as pessoas têm uma facilidade muito grande de transitar de um lugar para o outro, né? Então as pessoas podem fazer opções de sexualidade, opções de questões relacionadas a gênero, questões políticas, né? Tu vai pegar, por exemplo, a questão política, já que já falamos nisso, né? Eu vejo os meus antepassados, meus avós, né, meus familiares, a história das pessoas. Então, se no passado você tinha um partido, você praticamente a vida inteira quase seria que desse um partido. time de futebol, né? E as pessoas morriam
com esse partido, né? Dificilmente se trocava de lado, né, ideologicamente e partidariamente falando. E hoje as pessoas têm uma facilidade muito maior, né? Então, toda vez que tem eleição de 2 anos, as pessoas conseguem ir de um lado para outro com uma facilidade muito grande, né? Mudar de convicções ideológicas, mudar de partido, né? E isso é consequência do mundo atual, do mundo contemporâneo, que tem suas qualidades positivas, mas também tem seus reflexos negativos em vários sentidos, né? Em vários contextos. Essa facilidade de transitar faz com que as pessoas tenham uma dificuldade muito grande de ter referências. Eu acho que talvez seja isso a grande dificuldade das crianças, adolescentes hoje, né? Essa dificuldade de ter referências, tá? Referências morais, referências culturais, referências éticas, né? Então, se você tem uma família desestruturada, se você tem uma sociedade muito volatilizada, tá? As crianças elas vão crescer sem ter uma referência do que é o certo, do que é o errado, né? Então, essa talvez seja uma das consequências negativas do mundo contemporâneo, né? Essa incapacidade das pessoas saberem discernir sobre o correto, sobre o errado, que você comentasse também, né, antes, a capacidade de discernimento. Então essa talvez seja, no meu ponto de vista, uma das consequências negativas desse processo. E essa questão que você fala de referência, eu também acho de extrema importância, porque hoje, como você falou, as pessoas transitam, né, muito entre uma coisa e outra, e até de certa forma que elas achem, não, é melhor aqui, eu me encaixo melhor aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? E no programa onde nós falamos sobre política, né, o Herbert ele até comentou sobre a questão de pertencimento, né? Hoje você pega, por exemplo, ali um jovem de 15, 18, 20 anos, ele muitas vezes ele não escolhe o que ele quer, porque ele realmente parou para pensar naquilo e tomou uma decisão, né? Ele acaba sendo uma Maria vai com as outras, né? Você tem ali um círculo de amizade com 10 pessoas, tem 8 de um lado, você não quer ficar sozinho do outro, que talvez tenha mais 1 ou 2 ali, e você acaba indo com a maioria. Então essa questão de ter uma referência, eu acho que é de extrema importância. Nós, como pais, também acho que é muito importante a gente se preocupar em ser essa referência, né? Principalmente, muitas vezes, pelo exemplo, né? E não só falando, que também é o que acontece muito. E a questão histórica de tradição familiar, tanto de você contar histórias, né? De como a sua família chegou até ali, quanto também a questão temporal, né, de toda a parte histórica, pode ser uma boa forma de você começar a criar ali no consciente, né, das crianças, dos jovens, toda essa questão de tradição, né? Isso, tu tocaste num tema muito interessante que eu acho que é a tomada de consciência, né? A filosofia já discutiu isso muito, né, em vários momentos da história. A tomada de consciência, em que momento da vida isso acontece? Em que momento da vida a gente tem a tomada de consciência sobre o nosso passado, sobre a nossa história, sobre a nossa identidade, sobre nossas conexões, né? Isso acontece na juventude, acontece quando a pessoa se torna adulta, acontece quando a pessoa se torna idosa, depende muito de cada indivíduo, né? Então a tomada de consciência, no meu compreender, assim, né, quando a gente de fato atinge uma maturidade na vida, né, e começa a ver a história com sentido, né? E isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece depois de um contexto longo de vida, né? Quando a gente toma consciência sobre o nosso passado, sobre nossas gerações passadas, sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa identidade, sobre nossos costumes e tradições, essa tomada de consciência ela faz parte de um processo educativo das pessoas. E a gente não pode exigir que uma criança, que um adolescente de 12, 13 anos tenha essa tomada de consciência. É só a gente olhar para o nosso passado, né? Nós também, quando íamos para a escola, também tínhamos uma dificuldade muito grande de ter essa tomada de consciência sobre história, né? Sobre política, tá? Por mais que a gente tenha aí a nossa capacidade de discernimento. Mas essa tomada de consciência, ela vem ao longo da vida. E ela vem principalmente a partir de um amadurecimento intelectual, cognitivo, sensorial, né? E isso é importante a gente entender. Então, sempre quando a gente trabalha com história, e a gente valoriza a história nesse sentido, é fazer com que ajudar as pessoas a ter essa tomada de consciência.
a se conectarem com um lugar, a se conectarem com uma cultura, a se conectarem com uma história, né, a se conectarem com um patrimônio, né, e isso é muito significativo, muito expressivo quando você consegue ajudar as pessoas nesse sentido a partir do teu trabalho, a partir das tuas reflexões, né. Então, no mundo globalizado que a gente vive hoje, né, é muito importante a gente ter noção de que, por mais que tudo seja bastante volátil em vários sentidos, quando a gente fala volátil, é a ideia da liquidez, né? De que as pessoas transitam muito facilmente de um lugar para outro, né? Em vários sentidos, tá? Mas também as pessoas, os grupos étnicos, os grupos culturais, muitas vezes também se fecham, né? Por mais que às vezes o mundo seja globalizado, seja democrático, muitas vezes os grupos culturais eles se fecham para preservar coisas, né? Tentando não perder algo, tentando não abrir valores culturais tradicionais ao novo, né? Isso é muito comum também, né? Então as pessoas elas se fecham, e isso tem o sentido positivo, que é o sentido da preservação, que eu acho que é muito importante, preservar coisas do passado, e também tem o sentido negativo, por exemplo, questões de preconceito. Se você for olhar a questão do preconceito, é necessariamente um reflexo da história. Por quê? Porque as pessoas elas preservam dentro de si valores e situações e compreensões e convicções que eram do passado e que elas não admitem abrir mão, né? Então, questões de preconceito étnico, questões de preconceito de gênero, questões de preconceito de sexualidade, que são questões atuais, são questões contemporâneas, né? Da democratização, da liberdade de escolha do indivíduo, da personalidade. Então, muitas vezes as pessoas se fecham também, né? E não abrem, né, a mente, não abrem a possibilidade de compreensão do mundo de uma forma diferente. Então tem esse sentido duplo, né, essa questão do fechamento e da abertura, que é a questão aí de você se fechar para novos sentidos, para novas realidades, para novos valores. Então, se tu for pensar num raciocínio mais amplo, vamos tentar imaginar lá o que foi o final do século, o que foi o final do século XVIII, início do século XIX, em que a liberdade se tornou um conceito de vida, né, para grande parte das nações do mundo, né? Então, novas concepções de Estado, novas concepções de sociedade, novas concepções de comércio, de economia. O liberalismo se tornou uma frente ideológica, né? Muito em consequência da opressão do Estado, né? Do Estado monárquico absoluto e tal. Então, a liberdade se tornou uma das convicções nesse sentido. Então, as bandeiras dos países, a partir desse contexto histórico, e as grandes lutas ideológicas da história a partir do século XIX foram por igualdade, né? Igualdade econômica, igualdade de pensamento, igualdade de representação do Estado para com as pessoas, né? O Estado compreende as pessoas de forma igual, não distingue elas por raça, por religião, por convicções, porque se for lá no passado recente ainda, muitos estados eram estados laicos, né? Estados religiosos, tinham uma religião oficial, né? Então essa luta por igualdade foi uma das bandeiras do passado. Hoje, no mundo contemporâneo, que é um mundo democrático, um mundo mais livre, as bandeiras das pessoas são por diversidade, né? Eu acho que essa é a grande bandeira contemporânea, a diversidade. Então, tu olha esse tempo cronológico, né, de como mudam os sentidos, de como mudam os valores dos países, das nações e da própria sociedade. Então, se no passado nossa luta era por igualdade de gênero, que hoje ainda não é uma coisa que está consolidada, né? A diferença entre a mulher e o homem na sociedade, em termos de salário, em termos de oportunidades, tá? Mas hoje a grande bandeira da sociedade contemporânea e do futuro próspero, né, vai ser diversidade. Cada vez mais as pessoas querem ser valorizadas pela sua diversidade, pelo seu sentido de vida, pelas suas opções, pelas suas escolhas, tá? E isso gera um revés, né? Um revés do sentido de possibilitar a coisa para as pessoas, mas também no sentido do revés do fechamento, tá? Porque muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas por essas coisas novas que surgem, novas ideias, novos valores, novas concepções de sociedade, novas concepções de família, né? Se você for analisar, por exemplo, a própria compreensão de família. Qual era a compreensão de família até num passado recente? Era um homem, uma mulher, filhos, né? E tinha se estabelecido os postos claros e objetivos, quais eram as funções de cada um, né? A função do marido era ir
trabalhar fora, gerar renda. A função da mulher era ficar em casa, cuidar do lar, cuidar das crianças, né? Fazer o serviço doméstico, tá? E isso estava muito claro, eram barreiras intransponíveis. É só olhar para a história dos nossos avós, né? Hoje isso já se tornou mais democrático, mais volátil, né? A mulher ocupou um novo espaço na sociedade em vários sentidos, em vários contextos, né? E isso gerou muitas vezes conflitos assim até cruéis, né? Por quê? Porque isso afetou necessariamente o mundo do homem, que é o mundo masculino, tá? Ou seja, o homem teve que abrir a possibilidade da mulher crescer na sociedade também. Tá? E isso gerou muitas vezes violências, gerou muitos contextos, e é fruto hoje, por exemplo, da questão da violência doméstica, né? Um grande problema. É quando o homem não admite de que a mulher quer ocupar seu espaço social, quer ocupar seu espaço no mundo das ideias, quer dar opinião, quer participar da política, né? Quer ser reconhecida na sociedade. Então percebam, né, de que a sociedade muda, né? Ela vai mudando, mas também a sociedade se fecha. E aí que nós temos às vezes muitos casos com consequências negativas. E essa questão que você falou, né, existem os dois lados da cultura, um que ela preserva, que é positivo, e outro que às vezes nessa preservação, né, ela acaba se fechando, e a partir disso acabam surgindo outras culturas, né, porque outros grupos acabam se formando porque talvez não puderam entrar no respectivo grupo. Isso, são vamos dizer assim, os desviantes da história, né? Eu gosto desse termo desviantes. O que são desviantes? São pessoas que desviam do rumo natural da história. Tá? Elas desviam por quê? Elas desviam porque elas não têm oportunidade. Elas desviam porque elas não são reconhecidas. Elas desviam porque elas têm novos sentidos, novos valores, novas convicções. Então são os desviantes da cultura estabelecida. O que é a cultura estabelecida? É a cultura concreta da sociedade, né, vamos dizer assim, midiática, da sociedade mais abrangente, né? Então temos pequenas iniciativas de desviantes, né, e esses desviantes acabam criando uma nova tendência, e muitas vezes essa tendência ela vai crescendo, né? Ela vai se incorporando, vai ganhando forma em vários sentidos. Se você for olhar, por exemplo, a questão da homossexualidade, né? A homossexualidade ela faz parte da história da humanidade. Se você for olhar as civilizações antigas, Egito, Grécia, né, as civilizações milenares, a homossexualidade já fazia parte, mas ela não era uma cultura reconhecida socialmente. Ela era uma cultura que acontecia nos subterfúgios, né, nos espaços privados, né, e a moral da sociedade não admitia isso. Então, no mundo contemporâneo, que é um mundo, vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial, que é um mundo que cresceu com a questão dos direitos humanos, né, e essa geração jovem dos anos 60, dos anos 70, é muito importante a gente destacar isso, que a juventude dos anos 60 e 70 mudou o rumo da história, né? Que são os nossos pais, por exemplo, né? Que eram jovens, adolescentes nos anos 60, que introduziram novos costumes, novos hábitos, né? A geração do rock, a geração pop, a geração Woodstock, vamos dizer assim, né? Que ela desconstruiu muito essa ideia do tradicional, né? Daquilo que não se admitia na sociedade, tá? E ali questões de gênero, questões de homossexualidade começaram a se tornar questões da sociedade, e os desviantes começaram a se tornar um movimento cada vez mais abrangente. E hoje a homossexualidade é uma questão, né, que em vários sentidos está estabelecida na sociedade, no mundo contemporâneo, sofre muito ainda com vários preconceitos, mas já se conseguiu muitos espaços, né? Inclusive o nosso Estado brasileiro admite o casamento civil de homossexuais, né? Então percebam coisas que no passado eram inadmissíveis, né? Hoje já estão estabelecidas. Isso é o rumo da história, e essa cultura é dinâmica, ela vai mudando, né? E isso que você acabou de falar, né, desde as questões que aconteciam há centenas ou milhares de anos, né, e que refletem na nossa realidade nos dias de hoje, elas são simplesmente a história, né? A gente ainda não está falando aqui, por exemplo, até da questão política que acaba abraçando isso, né? Porque hoje essas histórias, né, tanto de um lado quanto do outro, né, de você revolucionar ou conservar, são ideias que são abraçadas por lados políticos,
usadas para fazer politicagem, a gente pode dizer assim, né? Então, essas questões assim citadas, elas são realmente coisas que foram acontecendo ao longo da história, que fazem parte da história, né? Como você já falou, já aconteceram. E de que forma essas coisas que aconteceram lá atrás, né? Seja há centenas ou milhares de anos, às vezes lá no Egito, lá no outro lado do mundo, respingam na nossa cultura de hoje, né, numa região pequena, por exemplo, como a nossa, né? De que forma isso vai passando de uma região para outra, de uma geração para outra também. Isso, a grande herança da história é o sentido de que ela ajuda a mudar a cultura, né? O que é cultura? Cultura a gente precisa entender como uma forma de entender o mundo, né? Que são os nossos sentidos, nossos valores, nossos costumes, nossas tecnologias, nossos modos de viver e tal, no meio ambiente, na sociedade, enfim. E a história, ela ajuda a tornar a cultura dinâmica, né? A história, ela ajuda a construir os valores culturais, ela ajuda a dar sentido em vários contextos, né? Então a cultura, necessariamente, ela é mutante, ela muda, né? Hoje de uma velocidade muito maior, né? Mas as questões que nós aprendemos com a história, coisas que são de muito tempo atrás e coisas que são mais recentes, elas nos ajudam a tomar decisões e nos fazem construir valores, né? É uma questão que a gente sempre aborda, que é a questão dos tempos da história, né? Tem um historiador chamado Fernando Braudel, ele diz assim, de que existem tempos longos, existem tempos de média duração e tempos de curta duração. Ou seja, coisas que têm longa duração temporal, por exemplo, a democracia, né? A democracia é uma coisa que tem uma duração longa do tempo, né? Que começa desde os debates políticos lá da Grécia Antiga e tal, perpassam a história do mundo ocidental e vão se universalizando em vários sentidos. Então são questões de longa duração, né? Que tem reflexos de longa duração e que nós hoje ainda usufruímos, né? Quando a gente fala de democracia, não é só ir votar. Democracia é muito mais abrangente do que isso. Democracia é ter uma postura cidadã, responsável, né? Cooperativa, solidária, né? Então isso também é democracia, que é o papel do sujeito no seu tempo. Tá? A personalidade do sujeito no seu tempo, diante do mundo político, diante da sociedade, diante do Estado, enfim. Tá? Então, questões temporais de longa duração têm reflexo atual ainda e vão continuar tendo reflexo no futuro, né? Então, democracia hoje, por exemplo, é uma questão assim que está estabelecida em vários sentidos, não se questiona, mas já é um valor intrínseco ao ser humano, ao sujeito. Nós não admitimos retroceder. E quando nós retrocedemos no aspecto democrático, como a gente vê muito acontecendo em países mundo afora, como por exemplo hoje na Venezuela, né, inclusive nossa região, sente os reflexos disso, né, percebam, né, de que uma situação na Venezuela, ela reflete diretamente aqui na vida da nossa região, né, com os imigrantes, né, com vários contextos, tá? Então, essa é a questão muito importante, que é a questão temporal, de longa duração, média duração e curta duração, e como isso influencia na nossa vida. E a história, ela está influenciando, né, ela continua influenciando, tá? Porque tudo que a gente faz hoje no presente, necessariamente vai ser história amanhã, né? Então, por isso que é importante a gente entender o sentido que a história tem. E até essa questão, até que você citou esse exemplo da Venezuela e dos venezuelanos, né? Não especificamente desse caso, mas é um bom exemplo para a gente pegar e discutir dentro deste contexto que estamos falando, né? Por exemplo, nós estamos numa situação onde nós temos aqui 15 mil itapiranguenses e de repente você tem 2, 3 mil pessoas com uma cultura completamente diferente, né, habitando aqui junto, e o que com certeza também vai dar reflexos lá no futuro. E isso com certeza aconteceu em vários outros momentos ao longo da história, em várias outras regiões mundo afora, né? Mas essa questão de choque de culturas, né? De você, por exemplo, quem está aqui já tem que se adaptar a quem vem de fora, ou quem vem de fora aos poucos vai tomando o seu espaço. Isso é um tema que talvez valha a pena ser discutido, ou que é uma coisa que realmente vai acontecer de forma natural. Como você vê isso? Claro, dentro do contexto histórico também, né? Isso, a questão cultural, né, como ela é reflexo da nossa visão de mundo, ela também tem estruturas, né, que é
a cultura estruturante. E essa cultura estruturante, ela funciona de variadas formas. Ela funciona a partir da forma como as pessoas vivem no dia a dia, que são as questões habituais, né, do costume, da cultura. E também da questão das relações de poder, que é o poder estruturante cultural, né? Então existem culturas no mundo que são mais preponderantes, que têm uma influência maior, que têm um poder maior, né? Um poder de persuasão, um poder de convencimento, um poder de se fazer sentir na sociedade, né? E isso acontece de variadas formas. Acontece através da mídia, acontece através das convicções, acontece através dos hábitos, dos costumes, né? Então a cultura, como ela tem esse potencial de se entrelaçar, né, em vários sentidos, como a gente está sentindo agora aqui, que é a cultura local, histórica de Itapiranga, Porto Novo, e os venezuelanos, né? E é o mesmo sentido, por exemplo, quando nós, itapiranguenses, vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, né? Lá a gente é minoria, né? Lá a gente não consegue se fazer presente, se fazer ser reconhecido, e aí a gente sofre na pele lá o preconceito, né? Sofre na pele lá a forma como a sociedade é fechada. E muitas vezes nós aqui não damos sentido para isso, e a gente é naturalmente fechado, tá? Não admite de que outro valor cultural se estabeleça e chegue, né? Por quê? Porque a gente se sente ameaçado, né? Lembra que a gente falou no início lá, tá? Quando a gente se sente ameaçado culturalmente, né? Ou seja, vem uma onda migratória, vem novos valores, novos costumes, a gente se sente ameaçado, né? Diante das nossas convicções. É o que está acontecendo agora. A sociedade itapiranguense, em vários sentidos, está se sentindo ameaçada culturalmente, tá? Muitos se fecham, né? E se fecham no sentido de tentar preservar, e muitas vezes acaba acontecendo ações de preconceito, enfim, de violência, e muitos também se abrem, né? Que são as pessoas mais solidárias, mais humanizadas, né? Elas têm uma abertura cultural maior, tá? Então esse é um movimento da cultura, e a cultura, ela se modifica, ela se solidifica, ela vai se reconfigurando, ela vai se reestruturando. Então essa questão da estrutura cultural é muito importante, e ela acontece em vários sentidos, e as relações de poder, elas se manifestam, e às vezes elas são brutais em vários sentidos, né? É o que nós sentimos, por exemplo, quando os nossos antepassados vieram da Alemanha para cá. Nós também somos imigrantes, nós também somos reflexos de uma imigração, né? Nós também somos, como padrão cultural, reflexos de um movimento migratório que teve que se estabelecer, que teve que aprender novos costumes, novos valores, novos sentidos, tá? Então nós nos estabelecemos como alemães aqui em Porto Novo, então era uma terra que ela estava a ocupar. Claro, existiam a cultura cabocla, a cultura indígena, né? E eles foram evacuados em vários sentidos socialmente, né? E a cultura alemã chegou e se tornou preponderante em vários sentidos, tá? Então, quando a gente tem esses movimentos culturais, a gente tem assim uma leitura bastante interessante de como a sociedade se comporta, né? Mas é importante a gente entender de que a cultura, ela é essencialmente dinâmica, ela muda com o tempo, ela não é a mesma. Ela se manifesta a mesma nas tradições, nos costumes, nos valores. Por exemplo, a gente comentou antes do CTG, né? Agora estamos em setembro, começam as comemorações da Semana Farroupilha. O CTG, o Centro de Tradições Gauchescas ou Gaúchas, na verdade é um espaço de perpetuação de valores, né? Coisas que não quer se perder, coisas que se quer manter vivas, preservadas a partir da forma como as pessoas se vestem, como elas dançam, hábitos alimentares, né? Então as pessoas vivem a vida normal em sociedade, e quando elas vão ao CTG, elas mudam, elas usam uma roupa que não é cotidiana, né? Elas têm costumes que não são cotidianos. Por quê? Porque lá eles querem preservar isso. É a mesma coisa dos grupos folclóricos, alemães, italianos, poloneses. É um momento de preservação de uma conexão histórica, né? E isso o ser humano gosta muito. O ser humano não quer se desapegar muito facilmente da sua história. Então, por mais que às vezes a gente entenda, as pessoas não valorizam a história. Sim, as pessoas valorizam a história. Todos nós valorizamos a história em algum sentido, né? É quando a gente não quer se desapegar de situações, de valores, de costumes. Isso é história, isso é consciência histórica, tá? Que todos nós temos em variações diferentes, claro, de indivíduo para indivíduo, mas todos nós temos essa cultura histórica. E até essa questão que você citou, né, lá dos imigrantes alemães que vieram para cá e surgiu essa nova cultura, né?
Eu mesmo também, de certa forma, faz parte da minha realidade. Meu bisavô, que também se chamava Léo Jung, ele fugiu da guerra lá há 100 anos, mais ou menos, e veio parar aqui, né? Então, assim, tem essa questão também que é importante a gente entender a história num contexto geral, global, a longo prazo, né? Desde milhares de anos atrás até hoje, né? Mas tem também essa importância da gente entender a nossa própria história e a história local, né? Da nossa família, a história local da nossa região, e tudo isso, de certa forma, também acho que vai nos inserindo mais na realidade, né? Isso, eu acho que essa tomada de consciência, voltando a essa questão da tomada de consciência, é uma consciência histórica, né? É quando nós damos sentido para aquilo que nós vivenciamos, a nossa vida, nossas opções, nossas relações profissionais, né? Nossos valores, ou seja, eu sei discernir sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, necessariamente a partir da conexão histórica que eu tenho com aquilo que eu aprendi, por exemplo, da minha família, né? Então, esse discernimento que eu aprendi da minha família, ela se relaciona com convicções religiosas, se relaciona com convicções morais, se relaciona com opções éticas, né? Então, a história está dentro de nós, né? A história está impregnada no nosso corpo através da memória. O que é a memória? A memória é aquilo que nós lembramos, né? Mas também é aquilo que nós esquecemos. Nem tudo a gente lembra da nossa vida. E que bom, imagina se todo dia de manhã a gente precisasse lembrar de tudo que passou, né? Então a memória, ela é essencialmente seletiva, né? E essa seletividade, ela acontece por algum tipo de deficiência física, biológica, ou algum tipo de acidente, por exemplo, sofreu um acidente de carro e perdeu a memória, né? Ou a opção pelo esquecimento da memória, que é uma opção que eu tenho. Por exemplo, eu cometi um erro no passado, todos nós cometemos erros no passado, então eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer, tirar isso da minha vida, né? Então, momentaneamente eu consigo esquecer, mas em algum momento do futuro eu vou lembrar. Tá? Ou porque eu vejo a pessoa de novo, ou porque eu escuto uma música, por exemplo, né? Então a música, por exemplo, tem o potencial sensorial, né? Então as músicas que a gente escutava lá com 15, 16 anos, hoje a gente escuta ela no horário, a gente faz o quê? A gente nostalgia, né? Volta no tempo. É por isso que as músicas mais consagradas do passado, elas jamais vão morrer. Eu entendo que elas jamais vão morrer, por quê? Porque as pessoas, elas se conectam com a história a partir disso. E isso acontece também com a culinária, né? Por exemplo, uma cuca e um salame nos remete a quê? Nos remete a valores históricos, né? Nos remete a tradições, nos remete lá o tempo que a gente ia na casa da avó, experimentar a cuca que a avó fazia, que tinha um sabor único, né? Então, essa é a memória. A memória seletiva, ela acontece, ela se manifesta nas pessoas e ela transmite valores e vivências, né? Então, nós temos agora em setembro, a Semana Farroupilha, em outubro a gente vai ter a Oktoberfest. Por que a gente tem a Oktoberfest? Porque a gente não quer esquecer, né? Porque a gente quer preservar, a gente quer manter algumas coisas vivas, né? Exatamente. E para ir entrando mais nessa questão de tradição mesmo, né? A gente falou um pouco já sobre história, sobre cultura, agora um pouquinho sobre tradição. E aí depois essa diferença conceitual pode nos ajudar a fazer um pouquinho, né? Mas essa questão até que você falou de a gente preserva essas coisas porque a gente não quer esquecer, é uma coisa que eu outro dia também vi uma frase que dizia assim, bem simples: arte foi feita para lembrar. E eu achei bem interessante, né? E pensei, eu vou refletir um pouquinho sobre isso. E tentei adaptar isso de uma forma mais real possível, perto do que a gente vive hoje, né? Então, uma circunstância que hoje todo mundo vive, né? Por exemplo, você pega uma música. Eu pensei, por que eu prefiro escutar as músicas lá de antigamente, anos 80, né? Aquele um rock mais levezinho, né? Mais tradicional, ou às vezes aquele sertanejo raiz, aquela gauchesca, né? Principalmente Sim. O pessoal ali do CTG, a própria música alemã também, que vem se arrastando de muito tempo, né? E essas músicas parece que elas não enjoam, você escuta elas, daqui a um tempo você escuta de novo e são sempre boas, né? E as músicas de hoje em dia, a gente escuta um pouquinho, até gosta, mas de repente não escuta mais, né? Porque é muita música, né? E eu comecei a pensar, vinculada a essa frase, né? A arte foi feita para lembrar. Por quê, né? E aí que eu fui perceber que realmente talvez as músicas de antigamente, né, elas realmente sejam mais ricas do que as músicas de hoje.
Eu até outro dia eu li um estudo que dizia que as músicas antigamente tinham não sei quantas vezes mais notas musicais, né? Tinha um gráfico até que mostrava e tudo mais. E aí que eu cheguei nessa conclusão, né? Talvez rasa ainda, superficial, mas que acho que faz um pouco de sentido, de que não, realmente acho que as músicas do passado elas fazem mais sentido que as de hoje, justamente porque, de certa forma, elas são mais profundas e por isso que a gente acaba lembrando delas, né? Isso, talvez assim, a gente não é especialista na área, assim, mas como a gente, como tu falaste sobre essa questão da quantidade de notas e uma música um pouco mais qualificada, ela atinge mais o nosso elemento sensorial, né, do que, por exemplo, uma música mais contemporânea que tem uma letra mais simples, né, mais chula, vamos dizer assim. No passado também tinha essas músicas, também, claro, né? Mas o que marca na nossa mente é aquela música que ela é qualificada e ela atinge o nosso sensorial, né? Por exemplo, tu vai escutar a música do Baitaca, né? Todo mundo adora a música do Baitaca, né? Gerações novas, uma geração mais velhas. Por quê? Porque ela tem um sentido emocional para as pessoas, né? Que quando as pessoas escutam a música do Baitaca, eles estão, na verdade, se conectando com um mundo que elas talvez viveram no passado, né? Que era um mundo rural, que era um mundo mais simples, né? Que era aquele mundo um pouco mais sujo, né? Como o Baitaca diz, foi criada uma campanha, né? No chão, enfim, tá? Então, é isso que dá sentido para a história. É quando a gente se conecta sensorialmente, né? Emotivamente, tá? É quando a gente se emociona por alguma coisa, né? É quando a gente se arrepia por alguma coisa, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente escuta uma música, quando a gente saboreia uma culinária diferente, né? Que se conecta com a nossa história, né? Então, por que nós continuamos perpetuando tradições culinárias? Se for pensar, a cuca, né? Como a cuca se perpetua cada vez mais forte, né? São as tradições, né? São coisas que nós não queremos perder, tá? Então isso são coisas que a gente se apega e isso faz parte com a memória e com a identidade. E essa questão até que você citou de CTG, né, mais uma vez é um exemplo bem específico, mas que pode ser usado para também várias outras culturas, né? Eu lá atrás citei que era importante você, às vezes como pai, você ser uma referência e buscar arrastar seu filho, às vezes através do exemplo, né? Mas não só de palavras, né? Que às vezes para a criança isso não funciona. E o CTG é um grande exemplo disso. Porque a cultura gaúcha, né, é algo que o Brasil todo praticamente admira, porque realmente é algo muito forte e que realmente a gente percebe que as pessoas vivem, né? Passa o domingo lá, passa a semana lá, leva os filhos junto, os filhos acabam gostando, né? É essa a realidade deles, é isso que eles acabam tendo acesso e talvez por isso que isso realmente seja algo que realmente tenha se perpetuado, né? E é algo que está literalmente enraizado na cultura gaúcha e até já está se estendendo aqui para o restante do sul e às vezes até Brasil afora. Né? Sim, exatamente. E é uma questão que a gente precisa também ter um olhar um pouco crítico, né? Olhar assim de uma forma assim sempre atenta para isso, porque muitas coisas nas tradições são inventadas, né? Em determinado momento da história se inventou um hábito, se inventou um costume, vamos começar a usar a gravata vermelha, lenço vermelho, lenço branco, da onde que surgiu isso, né? E isso foi inventado em um momento da história e se perpetua. E as pessoas veem isso como uma tradição, né? Veem isso como um costume, e é natural, tá? Então muita coisa se mantém pela tradição, é o lado positivo, legal, vivo, cultural, né? De valores, de sentido, mas muitas coisas também que se perpetuam também têm um resultado assim negativo na vida das pessoas. Se tu for pensar, por exemplo, questões de brutalidade, né, de preconceito, de xenofobia, né, que é o que a gente, por exemplo, sente agora, né, nessa questão aí da imigração venezuelana, né, a gente sente muito fortemente a xenofobia na sociedade, ou seja, quando nós nos fechamos, nós não permitimos que outros entrem. Né? Então tem esses dois viés, né? Então acho que essa é a questão importante a gente entender, que é a consciência, né? Essa consciência histórica da importância das tradições, dos costumes, dos valores e que devem existir. Eu faço questão que minha filha continue algumas coisas, né, dos nossos valores, mas entender também de que a sociedade ela muda com o passar do tempo e algumas coisas precisam mudar, né? Precisam construir, né? Precisam dar novo sentido. Novas coisas vão surgindo, né? E a realidade, a humanidade precisa ir se adaptando aos poucos, né?
E citando também essa questão, às vezes até de próprio CTG, muitas vezes, a questão de outubro, a questão de o carnaval, né, que é mais geral assim também, existe uma outra forma de que isso está sendo visto hoje no mundo, né? E quando eu falo essa outra forma, é esse lado muitas vezes político, né, que eu citei antes, que às vezes os políticos ou os partidos pegam esses contextos e criam narrativas, né, de forma que isso fique mais para um lado que para o outro, enfim. E também tem a questão comercial, né, de que isso acaba virando um negócio, acaba virando algo que gera dinheiro, gera caixa, seja para uma entidade ou para alguém, enfim. Essas questões também, elas hoje, de certa forma, acabam fazendo com que se perca lá o princípio, né, o que realmente originou aquela comemoração, a gente pode dizer assim. Isso, tem essa questão assim da cultura como consumo, né? Também tem isso, né? Que é o próprio Natal, tudo, né? Isso, tudo. Natal. Que é uma coisa mais incoerente do que nós comemoramos o Natal com árvore de neve, né? Aqui no Brasil, um calor de 30, 40 graus, né? Ou Páscoa, seja, chocolate. Isso. Então é um hábito que ele se perpetua porque tem também essa questão comercial. Então nós somos instigados por um sistema de consumo também, né? E isso é importante também. Porque, por exemplo, a gente for voltando a falar do CTG, né? Se você for olhar o homem do campo, né, que é a origem da cultura gaúcha, que é aquele pecuarista, que é aquele cara que cria gado, era tudo muito rudimentar, simples, vestimentas simples, né? A cultura do consumo cultural contemporâneo, né, faz com que a roupa do CTG seja bonita, né, esbelta e tal, né? Então, claro, a gente não quer que as pessoas vão de roupa rasgada no CTG, não é isso, né? Mas é entender que, com o passar do tempo, a cultura do consumo, né, ou seja, o consumo cultural também gera um efeito no sentido de tradições construídas, né, que são construídas com um viés do consumo mercadológico. Eu acho também, até eu, por exemplo, lá no Natal eu dou um presente para os meus filhos, para as pessoas que a gente gosta, na Páscoa com chocolate, acho que não tem problema, né? Só a questão é de realmente não se perder para realmente a origem daquilo. Unicamente na questão do consumo, é essa a questão. Isso, né? Unicamente a questão do consumo, às vezes a gente resumiu uma data, um período tão importante só no consumo, só no consumismo, né? Isso. Douglas, tá muito bom aí o nosso bate-papo, tá? Eu vou encerrar aqui esse nosso primeiro bloco e aí depois nós voltamos aí com os nossos quadros e agora você pode ficar com os nossos patrocinadores. Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center?
A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, afinal é por causa deles que nós conseguimos levar esse conteúdo de qualidade até você, e a gente sempre também ressalta aqui os nossos patrocinadores ouro, que é a Revisa Pneus lá do Daniel e do César, a Yamaha Motos e Veículo, a Francar ali do Pedro Paulo, e também a Nedel Telecom, que possibilita levar esse conteúdo até você através da internet, todos com muitas novidades para você, e você pode ir até lá conferir que com certeza o atendimento e o produto e o serviço serão de muita qualidade, porque eu assino embaixo, tá certo? Então agora nós vamos para os nossos quadros, né? E antes da gente entrar nos nossos tradicionais quadros aqui dos nossos programas, Douglas, né? Vocês vêm desenvolvendo um trabalho bem legal sobre um estudo, né, da nossa cultura local aqui, né? De Porto Novo, que ainda não era nem Itapiranga. Você poderia nos dar uma abordagem bem geral de como que é esse trabalho, como ele está sendo feito, qual também o objetivo disso? Então, a gente está vislumbrando já, né, 2026, né, 2026, Porto Novo vai celebrar então 100 anos, são 100 anos de história, né? Então, Porto Novo foi fundado oficialmente em abril de 1926 e 2026 então será o centenário. Então, nós estamos já se organizando um pouco, né, com alguns pesquisadores, estudiosos que gostam da história de Porto Novo, né? São professores, são pesquisadores aqui da nossa região, produto da nossa terra, né, vamos dizer assim. Então nós estamos nos organizando já como entidade, já temos um grupo formalizado, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa de Porto Novo, né, que abrange então publicações, livros, né, materiais didáticos, e cada vez mais agora a gente vai se fazer sentir na sociedade, porque a gente quer já começar a construir essa cultura do centenário, né. Então nós temos um trabalho interessante no sentido de escrever sobre história, que é escrever sobre o sentido que a história tem para a cultura local, né? Pelos valores que se construiu, pelas memórias que se vivencia, né? Até porque o mundo atual, contemporâneo, por exemplo, do turismo, os municípios aqui da nossa região estão cada vez mais buscando essa questão do turismo, né? Investimentos em turismo, e o turismo necessariamente se relaciona com história. Uhum. Se você for olhar, por exemplo, os grandes destinos mundiais de turismo, são destinos históricos, né? Se for pegar a Europa, se for pegar aqui a América do Sul, né? Então são destinos que têm uma conexão com a história. Então esse é sempre o apelo que a gente faz para administrações públicas, para a sociedade, né? Para preservar, para não se perder as coisas, né? Edificações, valores, patrimônio, tanto material como imaterial. Porque se a gente pensa em turismo, não tem como a gente inventar uma coisa para fazer turismo. Não, as pessoas elas vão buscar o turismo autêntico. Eu acho que esse é a grande chave da questão do turismo. E por isso Itapiranga, Tunápolis, São João do Oeste tem tanta coisa bacana para mostrar, que são as heranças que Porto Novo tem, né? As heranças que nós trazemos de Porto Novo, né? Que são valores, são costumes, são edificações, são prédios, são espaços públicos, que é a paisagem natural. Nós temos uma paisagem natural aqui exuberante, né, no Vale do Uruguai. Então eu acho que esse é o sentido que o turismo pode ter, tá? E isso, o esforço que a gente faz para escrever, para pesquisar, para valorizar, é no sentido de fazer as pessoas compreenderem a história e também possibilitar isso, né? Possibilitar que outros segmentos da sociedade, da economia, possam fazer uso dessa história, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma cervejaria, né, que tem um nome conectado com
uma questão histórica, né? Então é isso, é valorizar o sentido que tem a história e as oportunidades que isso pode gerar, porque grande parte dos países da Europa e tal, né, fazem muito uso da história para estimular isso, estimular consequentemente a economia, então vai ter um retorno econômico também, né? Ah, legal, então não é só para a população local, para imortalizar o que aconteceu aqui, mas sim também de levar isso adiante. Né? É isso, e que outras pessoas possam fazer uso disso, né? Possam fazer uso tanto de oportunidades de trabalho, podem fazer uso disso tanto de oportunidades de geração de renda. Por exemplo, nós temos aqui muitas iniciativas no nosso interior de Itapiranga já, de espaços que recebem turistas para conhecer, por exemplo, culinária, conhecer uma experiência na roça, né? Conhecer a comida típica, né? E isso tem uma conexão com a história, né? Então isso gera então a questão da educação histórica e também da questão da oportunidade de trabalho também, né? E tanto a questão histórica temporal, né, da história local aqui, quanto também até a gente comentou em off, né, o poder da história contada, né? Isso, é uma coisa que vem do ser humano que gosta de história, né? E a história, ela, de certa forma, ela vende não produtos e serviços somente, mas também vende causas, né? Isso, narrativa, a capacidade que a narrativa tem, né? Uma narrativa leve, bonita, prazerosa, legal, boa de se ouvir, né? Quem não gosta, por exemplo, de uma boa piada, né? Uma boa piada contada, tá? E se você for olhar, por exemplo, as piadas, as que mais são, assim, tem sentido para as pessoas, se conectam com aquilo que são coisas cotidianas da vida das pessoas, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí na Deutsche Woche, em julho, em São João, uma noite de piadas. As piadas que as pessoas mais riam, isso até me surpreendeu, assim, me surpreendeu, são piadas que contavam coisas da vida das pessoas, da história das pessoas, a história na roça, a história do colono, a história, né, das tradições, dos costumes, a piada em relação ao padre. Por quê? Porque tem sentido cultural, né, tem consistência cultural. Tá? E as pessoas, ao ouvir isso, elas se identificam e elas se sentem confortadas, elas se sentem bem, né, por ver o sentido que a história tem. Essa é a palavra-chave nesse caso, acho que é a identificação mesmo, né? As pessoas se identificam e acabam conseguindo trazer isso mais para a realidade delas, né? Mas vamos lá então para os nossos quadros. O primeiro deles é o confessionário, e a primeira confissão que nós temos aqui é: quando eu ia na escola não dava bola para estudar esses temas e hoje me arrependo. Acho que é algo bem comum hoje, né, Douglas? Isso, sim, é o que nós falamos antes, né, sobre a tomada de consciência, né? Todos nós um dia fomos adolescentes. Não adianta a gente dizer de que nós, como adolescentes, naquela época era bom, naquela época sim, que as crianças respeitavam os mais velhos. Claro, tinha outra estrutura, outra realidade cultural, social, né? Mas nós também fomos rebeldes, também fomos indisciplinados, também cometemos erros, né? Então a gente não pode julgar os adolescentes, jovens que estão hoje, né, crescendo com outros valores, né? Porque nós também fomos já crianças, adolescentes, né? E na nossa época da escola também muita coisa a gente não valorizava na época e hoje a gente valoriza e gostaria de poder voltar lá, né? E talvez aquele professor lá que você tanto machucou, sendo disciplinado, talvez pudesse hoje voltar a pedir desculpas, olha, eu fui incoerente, né? Então, nós também fomos assim, todos foram. Não adianta dizer de que você foi extremamente educado, disciplinado, né, e não cometeu erros, não cometeu desvios. Isso faz parte da vida humana, né? Também esse processo de amadurecimento. Então, sim, muita coisa que no passado a gente não valorizava, hoje a gente valoriza, né? Por exemplo, hoje eu valorizo muito a história, mas quando eu era adolescente também não valorizava tanto, né? Porque não fazia parte da minha vida naquele momento. E hoje, para recuperar esse tempo perdido, né, a gente tem que achar mesmo uma forma de inserir na rotina, na semana, às vezes, alguma maneira de você consumir um conteúdo mais voltado para esse tipo de assunto. Isso, um filme interessante, um livro, alguma coisa, né, algum objeto, né, visitar algum espaço. Então, é isso que é a cultura histórica que a gente quer estimular, né? Isso aí. Vamos para a segunda, então. Eu contrario muito meus pais quanto à tradição e valores, mas no fundo não sei por quê. Essa é uma questão muito importante, né? Assim, hoje a gente vê
questões relacionadas a conflito de gerações, né? Então os pais não entendem por que os filhos têm esses hábitos, esses costumes, mas se você for olhar, por exemplo, os jovens dos anos 60, dos anos 70, eram jovens também rebeldes em vários sentidos, né? Claro, não todos com a mesma intensidade, mas a geração dos anos 60 e 70, pense a batalha que foi para a inserção da mini saia, por exemplo, na sociedade, né? Uma saia acima do joelho, como foi uma luta de gerações, né? E coisa que hoje já está praticamente estabelecido, né? Então, no passado também, as gerações tiveram muros a ser transpostos, né? E hoje nós também temos muros que nós queremos ultrapassar, conseguimos muitos deles, né? Mas muita gente não consegue, porque são barreiras fortes, consolidadas, sólidas, altas, né? Porque se relacionam com moral, com costumes, né? Então, essa questão da indisciplina é muito importante a gente compreender, porque o conflito de gerações, ela faz parte também dessa compreensão histórica, né? Então, muitas vezes os pais não entendem porque os filhos têm determinados comportamentos, né? Porque têm determinadas opções de vida, né? E não entendem porque é diferente hoje, tá? Isso necessariamente faz parte de um tempo que muda, né? Sim, e essa questão tem os dois lados, né? Tem o lado do pai, que talvez, às vezes, demorou para despertar, né, a importância que tem de você, às vezes, passar alguns valores, princípios seus para os filhos, né? Que isso é algo que realmente é importante que seja feito desde do início, né? E também, às vezes, do próprio filho que está nessa fase, como você falou ali, rebelde, que às vezes acaba desafiando sem nem saber o porquê, né? Então tem esses dois lados. Vamos agora então para as nossas perguntas aqui. Como encontrar boas referências para confiar nas informações históricas? Isso, então esse também é um grande desafio, né? Porque nós temos muito material de consumo hoje, né? A internet, ela democratizou muita coisa e isso é bom, né? Mas também tem muito conteúdo que é produzido que não tem fundamento, não tem, né, não tem embasamento, não tem pesquisa, não tem coerência, não tem ética, né? Então é importante a gente sempre ter uma confiança sobre aquilo que a gente está consultando, né? Não quer dizer que a gente tem que só consultar coisas oficiais, documentos oficiais. Não. Hoje a nossa fonte histórica, ela se tornou diversa. Muita coisa hoje serve para estudar história, tá? Mas é sempre importante ter um cuidado, né? Ter uma seletividade, dizer, olha, isso aqui tem coerência, olha, isso aqui é perigoso, né? Isso aqui tem que cuidar um pouco, né? Então sempre ter esse certo cuidado, né? E atenção com aquilo que a gente tem como fonte histórica. Porque hoje a gente vive num mundo com muita informação, né? Então você às vezes vê ali um videozinho de 30 segundos, já tomar aquilo como verdade, às vezes pode até ser perigoso para si mesmo, né? Isso, a gente viu aí no mundo do contexto da pandemia, né? Rolou muita coisa, né? Rolou muita coisa na internet, né? Coisas históricas, inclusive, né? Então as pessoas negando o passado, negando situações. Então tudo depende sempre de um ponto de vista, né? Claro, óbvio, as pessoas têm esse direito de ter esse ponto de vista, mas sempre tem um cuidado, né? Olha, isso aqui chega ao ponto de ser absurdo, né? Não tem fundamento nenhum o que eu estou compartilhando, o que eu estou aqui vendo nesse vídeo. Então tem que ter um pouco de capacidade crítica para saber selecionar um pouco, né? Até essa questão da pandemia que você citou é algo que ia passar batido hoje aqui. Mas eu acho que é uma coisa até que é bem importante da gente comentar rapidamente aqui, porque claro que teve todo esse lado negativo da pandemia que acho que dispensa comentários, né? Mas que de certa forma talvez tenha sido um marco histórico assim, mundial, um dos maiores de que a gente possa realmente ter vivido e que lá na frente vai também poder contar para os filhos e netos e talvez até explicar muita coisa, né? Mas de uma forma que a gente realmente não só ficou sabendo a partir de outra pessoa ou alguma fonte, mas sim que a gente realmente viveu, né? Então, de certa forma, é algo que vai impactar também, né? Isso, a pandemia, o contexto pandêmico colocou o ser humano à prova, em vários sentidos, né? Nós fomos colocados aí, submersos instantaneamente numa nova realidade, né? E nos colocou à prova do isolamento, à prova das restrições sanitárias, né? Então, assim, claro, não tem comparação, né? Mas hoje você diz assim, quem viveu a Segunda Guerra Mundial pode contar a história. Nós vamos dizer no futuro, quem viveu a pandemia vai poder contar a história de como foi, né? De como o ser humano foi colocado à prova, né? Em vários sentidos, e com certeza aí vai servir como aprendizado para a humanidade como um todo, né?
E também é um fato que mudou muito a cultura, né? Você pode pegar vários exemplos. O delivery, né? Quantas pessoas passaram a preferir comer em casa, que antes vinha na cabeça, vou comer alguma coisa fora, ia literalmente fora, não pedia para vir, né? O próprio ensino também, né? O ensino hoje que é presencial, né? Muito se passou para online, para o híbrido, então também teve várias questões de mudança de cultura, né? Empresas em home office, então todas as coisas que foram surgindo talvez de forma positiva através de uma coisa negativa. Isso, a gente teve uma espécie de um reenquadramento, né? Uma nova rota que a gente tomou em vários sentidos, coisas novas se criaram, coisas velhas se perderam, né? Eu sempre falo da questão sanitária, higiênica. Eu acho que a questão da higiene das pessoas mudou muito, né? Do tratamento higiênico, mais cuidado, né? Porque isso a pandemia nos ensinou em vários sentidos, né? Mais atenção aí no trato de relações sociais e, né, higiênicas em restaurantes, em várias coisas, né? Então, eu acho que a pandemia nos ensinou muita coisa. Eu acho que nós, seres humanos, aprendemos e crescemos com isso em vários sentidos. É verdade, é um ponto bem importante. Ainda bem que a gente lembrou de citar aqui. Vamos lá então. Quais foram os maiores desafios para encontrar dados da pesquisa local de Porto Novo? Essa é interessante. Nós temos aqui em Porto Novo uma cultura de preservação de documentos muito grande, né? Por mais que a gente tenha deficiências notórias, né, de coisas que são descartadas, né? Às vezes tem lá um documento com atas lá num canto jogado numa entidade, numa prefeitura, vai pro lixo, né? Pô, mas isso é uma fonte de história, né? Não pode ser descartado assim de uma hora para outra. Isso é um documento histórico. Tem que, inclusive, esse documento histórico tem proteção judicial, né? Você pode denunciar para a justiça, caso você perceba que está sendo descartado documentos assim sem cuidado, né? Mas aqui a nossa região de Porto Novo sempre teve uma atenção muito grande em preservar as coisas, né? Às vezes seja pela nossa cultura histórica que nós temos outras regiões por aqui, né? Outros municípios onde isso é muito mais precário, né? Mas nós aqui no nosso Porto Novo, nós temos muita documentação, né? Nós temos museus, nós temos arquivos, nós temos lá em São Leopoldo um arquivo histórico relacionado a Porto Novo, né? Que é a origem da colonizadora Volkswagen, dessa região histórica de São Leopoldo, tá? Então nós temos muitos documentos históricos que Porto Novo nos oferece para fazer essas pesquisas, e que bom que isso está disponível para ser hoje divulgado e popularizado, né? Sim, e vocês, de certa forma, estão pegando essa informação e ordenando ela para que fique mais fácil o entendimento. Isso, construindo uma narrativa, né? Construir uma narrativa é muito sério, porque eu vou estar pegando uma coisa do passado, que eu tenho aqui um documento que está me dizendo isso, e eu posso mudar o sentido disso com a minha escrita. Eu posso condenar alguém com a minha escrita, se eu quiser. Então essa é a questão ética coerente de um historiador, de construir uma narrativa séria, assim como tem o jornalista também, né, que vai contar um episódio, um acontecimento, ele precisa ter compromisso, coerência com os fatos, coerência com aquilo que de fato é a realidade, né? Então o historiador também tem isso, né? O historiador também pode desconstruir muita coisa, se ele quiser, né? Aí reside justamente o fato do profissionalismo, né? É verdade. Vamos lá então para o nosso último quadro aqui, o Sem Desculpas. Para quem não se interessa por cultura porque acredita que não se encaixa em nenhuma cultura, o que poderíamos falar para essa pessoa? Assim, as gerações atuais, o mundo atual, como ele é muito volátil, líquido em vários sentidos, né? Em termos de acesso à informação, né? O mundo do trabalho muito agitado, né? Rotina de trabalho desgastante, cansativo, né? Então muitas vezes as pessoas elas se desapegam da história em vários contextos, mas elas não se desapegam totalmente, porque em algum momento da sua vida, seja de noite, seja no fim de semana, quando ela dá uma pausada, né? Quando ela vai para a comunidade, quando ela vai visitar os avós, vai visitar familiares, ela vai novamente se conectar, né? Vai ligar o botãozinho lá da história e vai novamente aquela energia histórica que vai estar presente. Então, por mais que a gente tenha uma vida hoje agitada, corrida, né? Às vezes não sobra tempo para dar sentido para isso. Em vários momentos da nossa vida nós vamos voltar de novo. Nós vamos voltar para a história, nós vamos voltar para a nossa origem, tá? E isso é muito importante, né? Por isso que as comunidades se mantêm hoje, né? Conseguem dar sentido para isso, tá? Então acho que é a conexão histórica que ela nunca vai acabar por completo.
E a questão da cultura, né, ela também não é algo assim que ele é formalizado, né? Não, existem grandes culturas e pequenas culturas, né? Às vezes você se encaixa numa cultura, mesmo que seja da sua família, e mesmo que essa família seja apenas você e seu companheiro, mas existe uma cultura ali. Isso, né? Até me vem à mente agora, no curso de Direito, aqueles dias de noite na UCF, a gente estava conversando com os acadêmicos, né? Até que ponto existe a liberdade, até que ponto existe a questão de discernimento sobre o que é certo e o que é errado, né? E até que ponto a gente pode controlar coisas e acabar com situações. E aí chegou a discussão sobre, por exemplo, o sino, né? O sino das igrejas. Se você for analisar friamente, né, racionalmente, o sino não tem mais lógica, né, do que tinha no passado. No passado, o sino fazia parte do ritmo de vida das pessoas, né? Então, no meio-dia batia o sino, era hora de ir para casa e tal. Hoje isso se perdeu bastante, ainda tem, mas se perdeu bastante, né? Então, a gente conversou assim, até que ponto o sino não se tornou hoje uma perturbação do sossego público, se você for pensar, né? Por exemplo, de manhã, 6 horas da manhã, toca o sino. O cara que saiu às 4 do trabalho, saiu às 4 do trabalho, às 6 horas tá aquele sino badalando, né? Então, eu acho que são questões de bom senso para a gente entender o significado que tem, o sentido que tem, e principalmente com a conexão histórica. O sino das igrejas aqui na nossa região talvez seja um dos elos da história, assim, né? Na perspectiva religiosa, na perspectiva histórica, das tradições, dos costumes, né? Tanto é que as comunidades, para não se perder isso, instalaram sinos eletrônicos, né? Porque não tinha mais pessoas para ir lá todo dia tocar o sino, né? Então se colocaram essas tecnologias, mas o sino realmente é de fato uma conexão histórica que está presente no dia a dia. E até tem uma questão que você citou ali antes, né? Que as culturas elas vão se modificando, se mesclando, né? Enfim. E uma questão bem importante que foi citada até lá no programa sobre política foi a questão de que o mundo ele vai estar sempre evoluindo, né? Então, assim, você, de certa forma, às vezes o que é certo para mim é errado para ti, né? Então, talvez o mais correto seja justamente respeitar o limite, né? O seu limite, você saber o seu limite e respeitar o limite do próximo também. Então é importante entender isso, né? Para sempre ter o respeito entre as partes. Isso, eu acho que isso faz parte da noção da democracia, né? Que a gente falou democracia antes. É saber respeitar, né? Saber respeitar o sujeito, a pessoa humana, a nossa condição humana, né? Os nossos limites pessoais, físicos, né? Biológicos e psicológicos, tá? Então eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente for pensar questões de vida saudável, né? Hoje se fala muito de vida saudável, porque as pessoas querem saudável, querem ser vida saudáveis, querem ser felizes. Eu acho que hoje as pessoas buscam muito isso, a felicidade, mesmo que momentânea, né? Então todo mundo quer ser feliz, né? Consumindo ou se relacionando ou vivendo na sociedade. Para outros felicidade é estar na barranca de um rio pescando, isso, né? Então a felicidade necessariamente se relaciona com a realização pessoal. Então acho que a felicidade é a maior conquista do ser humano, né? A felicidade ela possibilita muitas coisas. E às vezes o que traz felicidade para um não traz para outro e assim vai. É justamente isso que é a ideia de liberdade. Exatamente. Douglas, para finalizar, a gente sempre pede aqui que o nosso convidado ele nos traga uma dica de ouro que o nosso telespectador possa aplicar na própria vida. O que você teria para compartilhar conosco dentro desse sentido? Bom, eu não sou nenhum influencer, né? Como é costume aí no mundo digital atual, mas eu acho que assim, olhando para minha vida, a vida da família e tal, né? É justamente essa questão da felicidade que acabamos de comentar, né? A felicidade eu acho que é a chave do ouro para tudo. Vida profissional, vida pessoal, vida familiar, né? Se não tiver felicidade intrínseca, né? Se não tiver felicidade no processo, na caminhada, muitas vezes a gente pensa assim, quando eu me aposentar, daí sim, daí eu vou viajar, daí eu vou aproveitar a vida. Não, a felicidade ela tem que ser intrínseca na caminhada, no cotidiano, tá? Então, realizar sonhos pequenos, se contentar com coisas pequenas, né? Muitas pessoas só se contentam com coisas grandes, né? Carros novos, bens de consumo grandes.
pequenas coisas, né? Pequenos hábitos, né? Claro, a gente vai conquistando isso só ao longo da vida, essa maturidade, né? Então hoje a gente pode se realizar com coisas pequenas da vida, cotidianas, né? Então acho que isso é felicidade na essência, a realização com coisas pequenas que acontecem no dia a dia, né? Que estão conectadas na vida das pessoas. Hoje, né? Até escrevi aqui, ó, lá no início você citou, né, que o passado está no presente. E da mesma forma, com isso que você falou agora, o presente é o futuro. O presente é o futuro. Nós estamos agora fazendo a história que no futuro a gente vai lembrar. Exatamente. Douglas, muito obrigado mesmo, tá, pela tua participação, pela tua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui, também na SATV. E muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição aí para poder colaborar. Eu espero que tenha sido produtivo. Isso aí, obrigado então ao Douglas e também muito obrigado a você, nosso telespectador, afinal é por causa sua, né? Por causa de você que nós criamos todo esse conteúdo e levamos esse conteúdo até você. Para quem quer mais informações, mais conteúdos como esse, pode acessar aí www.unicoatalho.com.br que você vai ter ainda mais conteúdos. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.